Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A área de direito empresarial na esfera civil atua na gestão de questões jurídicas que envolvem empresas, especialmente em aspectos como contratos, obrigações, responsabilidade civil e relações comerciais. Os advogados nessa área orientam as empresas na elaboração e revisão de contratos, assessoram operações comerciais, lidam com questões de responsabilidade civil e representam as empresas em disputas judiciais ou extrajudiciais. O objetivo principal é garantir que as atividades empresariais estejam em conformidade com a legislação, prevenindo litígios e protegendo os interesses corporativos em situações de conflito. Mas qual a relação desta área com o desenvolvimento de negócios? Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, um podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Daniel Buchatsky. Ele é sócio na área empresarial civil no Buchatsky Advogados, formado em Direito e doutor em mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo e professor em universidades como PUC e IBGC, o Instituto de Governança Corporativa. Daniel, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Eu que estou feliz de participar aqui desse programa, ver se eu consigo contribuir. É um grande prazer. Até porque, depois eu vou falar mais, você foi meu aluno no Mackenzie, o que me honra muito ainda, né? Entrevistado por um aluno meu, ex-aluno. Hoje em dia, meu colega. Imagina, Daniel. Prazer enorme e, cara, isso foi um dos motivos principais de ter te convidado também, porque eu gostava muito das suas aulas no Mackenzie que eu tive. E lá você sempre mostrou uma visão de buscar entender o negócio para poder entender o problema judicial e como ajudar as pessoas a formalizarem e a estruturarem o seu negócio. Eu acho que isso é muito importante no direito. E, Daniel, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como você foi para parar no direito. E a gente tem uma coisa em comum, né? Os nossos dois pais são advogados, né? E seguem nessa área. Então, eu queria que você contasse um pouco aí como você chegou no escritório que você está hoje. Excelente. Eu vou dar um salto para trás para contar isso realmente. Então, como você falou, nossos dois pais são advogados, né? O seu pai, inclusive, já manda um grande abraço para ele, sou um fã, o Amid. E meu pai, Jacques Buchatsky, é advogado também. E ele vem de uma família de advogados, né? O tio dele é advogado, Luiz Strunick, é um grande falencista, ainda vivo, foi uma figura importante para mim, dava aula na FMU, e aí eu vou chegar nisso, porque que também foi importante. Eu lembro até hoje como ele ficou feliz quando eu disse para ele que eu ia começar a dar aula na FMU, né? Na cadeira de Direito Empresarial. E meu pai, sempre muito fã de estudos, muito fã da advocacia, não fazia pressão, por incrível que pareça, para a gente ser advogado. Eu e meu irmão gêmeo, André. Daniel, desculpa, eu tenho que fazer um adendo, cara. Eu sempre lembrava, eu só falei, cara, esse cara parece um daqueles gêmeos Weasley. Agora você tá falando que você é gêmeo, cara. É verdade, todo mundo fala isso. Mas também dizem que eu sou parecido com outros atores, tá? Tem vários aí que... O Brad Pitt, né? O Brad Pitt, exatamente. O Brad Pitt. E aí, a gente, lá no terceiro ano, eu fui fazer teste vocacional e eu fiquei entre Direito e Administração. E aí eu comecei a fazer Direito na PUC e Administração na FAAP. À tarde, eu ia para assistência judiciária da PUC, trabalhar com direito de família. Mas eram 2 vezes por semana, e onde eu aprendi muito. Né? Aprendi como que funcionava o direito de família, tinha também direito de sucessão. Aí comecei a ter um contato com o mundo jurídico. Por incrível que pareça, a pesquisa de jurisprudência ainda eram os livros, não era pesquisa na internet. Eu não sou tão velho assim, mas já existia. Jamais ia falar isso. Mas existia pesquisa de jurisprudência já na internet, tinha lá os sites dos tribunais, mas ainda não era. Na PUC, pelo menos, ia até a biblioteca ver se a gente conseguia lá ler a ementa, depois ver o voto e aí por diante. E depois eu fui para assistência judiciária, e não existe mais, era a Procuradoria da Assistência Judiciária. Hoje em dia já está lá na Procuradoria mesmo, e depois teve assistência judiciária,
penal. Trabalhei 3 meses com penal para ir para um escritório. E nesse escritório, vejam que eu nunca fui para a parte da administração, né? Nesse escritório foi um grande momento para mim, porque eu trabalhei com a professora Judite Martins Costa e com o professor Miguel Reale. E foi, assim, um grande aprendizado. Eu trabalhei lá por quase 1 ano e meio, então aprendi muito, né? Ajudava nas pesquisas dos pareceres, os dois eram fantásticos, né? Principalmente a professora Judite Martins Costa, que eu tinha mais contato, me explicava muito do mundo jurídico, e assim, foi uma abertura aí de mente muito grande. E, Daniel, só aproveitando, falam que a professora Judite, ela é muito didática, ela é mesmo? Ela é muito didática. Então, isso era muito legal, porque nas pesquisas dos pareceres, eu falava, professora, eu pesquisei isso aqui, e eu acho que vale. Aí ela falava, venha na minha sala. E aí, ou estava certo, ou eu estava errado, mas eu não lembro da consequência. Eu só lembro que era sempre muito receptiva às minhas ideias. Né? Nunca falou, que ideia horrível, meu garoto. Nunca falou isso. Vamos lá, a gente vai discutir o tema. E nessa época, foi muito interessante que teve uma greve no judiciário. E era um escritório acadêmico, né? E incentivaram muito que a gente escrevesse artigos. E nessa greve do judiciário, eu pensei, vou escrever sobre um tema que eu ouvi e que me parece muito legal, que é arbitragem. E foi um momento que eu me apaixonei por arbitragem, pelos métodos adequados de solução de conflito, em especial a arbitragem. E quando, depois de 1 ano e meio de estágio lá nesse escritório, eu tentei ir para um escritório que trabalhasse com contencioso e com arbitragem. Não tinham tantos ainda procedimentos arbitrais. E eu fui para o KLA. Fui lá, fiquei 1 ano no KLA, tinham vários amigos meus que também estagiavam no KLA, então foi muito bom, eu aprendi bastante no KLA, aprendi muito também um pouco sobre a administração do escritório, né? O escritório da professora Judite era pequeno, o KLA já era um escritório maior, eu falei, nossa, então, né, eu tive assim um vislumbre, falei, nossa, olha que legal, como funciona a administração, um sócio administrador, e fui conhecendo, fui até muito incentivado a ver, e eu gostava de administração, fazia administração. Quando eu entendi, Gabriel, que não dava para continuar direito, administração e estagiar. Já comecei a bombar em umas matérias de administração, faltava, tranquei a administração. Antes eu ainda fui para o Mackenzie, fazer administração lá, eu fui da FAP para o Mackenzie, mas tranquei, estagiei no KLA, e depois eu fui para o Castro Barros. Eu queria saber o que chamou a atenção para ir para a arbitragem. Por que você falou, putz, isso daqui brilhou meu olho? O que foi? Legal. Primeiro que a gente estava no meio da greve do judiciário. Então, todos os processos parados. Depois me encantou muito essa questão das partes poderem ter a sua forma de resolver o conflito. Achei maravilhoso. Quer dizer, por que eu não posso eleger o Gabriel para solucionar um conflito meu se eu confio no Gabriel? A outra parte também confia no Gabriel. A gente fala aqui qual vai ser o procedimento. Eu achei maravilhoso isso, né? E fui. Então foi muito legal. E depois do KLA, eu fui para o Castro Barros, que tinha uma sócia no Castro Barros, que eu fui trabalhar com ela, que chamava Eleonora Coelho. Chama ainda, Eleonora Coelho. Que é muito boa em arbitragem. Aprendi muito também com ela nesse tema da arbitragem. E arbitragem é muito direito empresarial. Né? Quais são os conflitos que, em geral, são levados para um procedimento arbitral? São contratos empresariais que não deram certo dentro, né, daquele contrato e precisam de uma resolução para um terceiro. Foi um grande momento quando um sócio lá do Castro Barros falou, Daniel, estava no 5º ano da faculdade. Isso eu acho que é uma primeira, nesse nosso bate-papo, muito interessante, como a gente sempre precisa ficar aberto a oportunidades. Ele me chamou na sala dele, falou, Daniel, é o seguinte, aqui na minha área eu faço M&As, fusões e aquisições, eu faço direito concorrencial, eu faço contratos e eu faço um pouco de administrativo, né? Infraestrutura. Que é E ele falou, você quer mudar de área? E aí, Gabriel, eu falei, olha, eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, o que eu sei desses temas que você está me dizendo é o que eu vi lá na faculdade ou nas arbitragens que eu participei, mas eu nunca tinha feito uma alteração de contrato social.
Eu nunca tinha feito, né, um contratozinho qualquer, né, sabia lá do processo, sabia de arbitragem ali, né, eu tinha estudado. Eu falei, segunda coisa, eu vou ter muita raça, eu quero. E aí eu mudei de área. Então, isso me ampliou muito a minha visão do direito. Porque eu tinha já uma visão de 4 anos e meio de contencioso e arbitragem, e comecei numa área de empresarial puro, M&As, né, etc., do diligence, que eu não sabia, né, já tinha participado na área do contencioso, que eu tinha ido lá ver os processos para colocar no relatório de due diligence, mas eu não tinha tido, né, essa profundidade. E o Mas tem que falar que nessa área começa os termos em inglês, né? Os termos em inglês, exatamente. E também tinha isso, eu tinha que me adaptar aos termos em inglês. Falei, nossa, agora não é mais auditoria, é do diligence, né? Então, eu falei, não é mais contrato de compra e venda, é SPA. Então, eu precisei de, né, vocabulário jurídico que eu precisava me adaptar. Foi muito bacana isso. Mas isso me ampliou também mais ainda a minha visão do direito. Então, eu já tinha tido uma experiência com direito penal, que eu não tinha gostado, já tive uma experiência com direito de família e sucessão, que eu tinha gostado, achei legal, com um contencioso geral, com arbitragem, e aí fui para a área de empresarial. E tinha uma parte que eu gostava muito, que era a parte acadêmica. Então, quando eu me formei, e meu pai sempre me incentivou muito a estudar, né, o pai dele tinha uma livraria, editora jurídica, editora Buchatsky, que é famosa, né, atrás do Largo São Francisco. Então, sempre assim, livro era uma coisa que se eu falasse, pai, quero tal livro, meu pai, na hora, falava, ok, não tem problema nenhum. Eu temos aqui uma biblioteca no escritório de livros, hoje mais antigos e raros, né, alguns bem raros, inclusive, assim, que são fontes de consulta clássicos, né, super interessantes. E eu falei, poxa, eu tenho uma parte acadêmica, eu já tinha sido monitor na faculdade, falei, poxa, eu quero ir ser assistente. E aí começou a parte acadêmica, que eu fui ser assistente do professor Marcos Erídios, na PUC, e ele é espetacular, uma didática também muito boa, e eu aprendi muito com ele, até pegando uma de suas entrevistas que você fez com o Erasmo Valadão, né? Ele falou que aprendeu muito com os mestres dele, né? Eu aprendo muito com o Erasmo Valadão, né? Mas eu posso dizer que eu aprendo muito com o Marcos Erídios, e fui revisitando as aulas de direito empresarial, aprofundando, aí sempre surge aquela oportunidade, vai dar uma aula hoje, né? Eu tenho um compromisso, não sei o que aconteceu. E nisso eu comecei a fazer uma pós-graduação de Direito Econômico na GV. Que legal. E eu trabalhava com concorrencial, né? E aí o professor Marcos Elis falou, olha, você não quer prestar o mestrado aqui da PUC? Talvez você não passe nessa vez, mas você já vai colocando o seu nome, vai começando, você está meio como assistente. Eu prestei e passei. Desisti da pós-graduação de Direito Econômico. Tomei uma bronca da minha avó, Gabriel. O que ela falou? Minha avó falou assim, você tem que terminar as coisas, meu filho. Eu falei, não, mas eu estou terminando, eu me formei em Direito, eu fui efetivado no escritório que eu trabalho, mas agora eu tive essa oportunidade, eu terminei o módulo lá da GV de Direito Econômico, eu não me formei como na pós-graduação, mas agora eu vou para esse mestrado, uma oportunidade boa, né? E aí, fiz lá o mestrado. E nesse meio tempo, teve um fato muito legal, uma faculdade chamada FADISP, fundada pela Teresa Rudalvin, que precisava de um professor de mediação e arbitragem. 10º semestre. Eu tinha lá meus 26 anos, tinha um monte de aluno bem mais velho que eu. Eu prestei lá o processo seletivo e passei. Nossa, foi assim. Eu não estou acreditando. Meu, caramba. Aí eu fui dar aula para o 10º semestre. Imagina, uma carinha de novo, né? Super novo, né? 26 anos. Sim, total, cara. Estava lá falando para um monte de gente que muitos lá já tinham segunda faculdade, né? Era uma faculdade super gourmetizada. Eu falei, olha, eu sou um professor de mediação e arbitragem, é 10º semestre, e para passar vocês vão ter que fazer minha prova aqui. Olha, eu saía exausto das aulas, porque o que eu me esforçava, Gabriel, para conseguir ali, né, tal altura. E como que era? Porque você era muito novo, a galera vendo isso devia achar que, quem é esse cara que veio aí e falar alguma coisa? Como que era? Você apanhou um pouco disso? Apanhei.
Muitas vezes eu entrei em sala de aula, isso muito depois também, viu? Não só lá no início. E o pessoal falava, tá bom, é o trote do 5º ano, né? Pode sair, você está no 5º ano, já, cadê o professor? Né? Falo, não, eu sou o professor mesmo. É verdade. É muito legal. E aí, para terminar essa história aqui, essa primeira parte que você perguntou, como é que foi minha trajetória, quando eu comecei a dar aula na FADISP, comecei a dar umas aulas na pós da PUC, a convite do professor Marco, já era assistente dele. Aí eu comecei a já ter meus primeiros clientes, falei, vou sair do Castro Barros, vou começar um trabalho aqui com meu pai, que já tinha um escritório, e eu falei, pai, eu preciso de uma sala. E aí começou, eu tinha essa parte acadêmica, parte profissional, e foi assim que deslanchou. Não, sensacional. E, Daniel, eu queria saber, cara, como que é trabalhar com seu pai? Porque trabalhar com família, o pessoal fala, ou trabalha ou não trabalha, porque não é fácil, né, imagino. E como que é? Ou também pode ser muito agradável, imagino. Olha, eu acho que eu e meu pai, a gente é um exemplo de sucesso, tá? Porque a gente está há 15 anos juntos, praticamente. A gente não tem nenhum problema. A gente criou algumas regras muito, e na minha opinião, simples e boas, Gabriel, tranquilas, assim. Desde o primeiro momento, ele não precisa me dizer os horários dele, eu não sei os horários, ele não sabe meus horários, cada um tem, né, a sua área de atuação, mas lógico que ela tem uma intersecção, né, tem um mix. Eu sempre perguntei para o meu pai, o que você acha disso? Qual a sua opinião? Então, poxa, né, não vou desperdiçar a cultura jurídica e a senioridade dele e nem o amor dele por mim, né? Ele vai querer o meu melhor em 100% do caso. Então, assim, é muito legal. E a gente foi construindo isso pouco a pouco, né? Você pode imaginar que quando eu tinha lá meus 26, 27 anos, eu tinha poucos clientes, né? Mas eu também tinha que estudar para as aulas que eu ia dar, tinha que atender os clientes, E aí eu fui crescendo, fui começando a ter mais clientes, mais aulas, precisava estudar mais ainda as aulas, mas depois fui caminhando. Então, eu diria que uma relação muito harmoniosa, muito respeitosa, de sucesso. E, Daniel, indo assim, direto ao ponto, porque agora eu fiquei curioso, eu queria saber, tipo, o que você faz hoje e, aproveitando já que você falou desses primeiros clientes, como que você conseguiu esses primeiros clientes? É no caso típico do que o pessoal de startup que fala, né, o Friends, Family and Fools? Friends, Family and Fools, né? Conta um pouco pra gente. Eu vou te dizer, os meus primeiros clientes, que depois foi o meu jeito de captar clientes de uma no meu dia a dia, tá? Indicação. Hoje em dia, o modo chique de falar isso seria networking, né? Mas não é o networking, são as indicações. Eu sempre fui um cara sociável, sempre me comuniquei bem, né? Conversava, não sei o quê. E aí um indica, precisa de um advogado, tem o Daniel, não sei o quê. Então, assim, fui um indicando o outro e até hoje, Gabriel, vou te falar que essa é a minha forma de captar clientes. Tá? Entendi. Então, você fica sentado esperando os clientes cair ou você tem que fazer alguma coisa? Uma boa pergunta também, né? Sentado nunca, tá? Poxa, você dá aula, você está exposto e possivelmente pode acontecer algum cliente, aluno, ex-aluno, né? Indicação do aluno. Depois eu até vou contar, se você me permitir, uma história sobre isso. Por favor, eu quero, é isso que eu quero. Que eu acho que vai ser super legal. Tem, logicamente, as palestras, né, que você dá em alguns ambientes que podem te propiciar clientes, né, e, logicamente, escrever artigos. Então, você tem várias formas de divulgar seu nome e, ao mesmo tempo, tá, né, dançando aí em vários bailes. Mas tem um caso, eu não sei se eu já te contei, a gente tem também lá no escritório, tem aqui em São Paulo, e temos também em Cuiabá, no Mato Grosso. A história de como começou no Mato Grosso, eu acho que é super legal. Eu dou aula na pós-graduação de Direito Empresarial da PUC. Então, já tive umas centenas de alunos lá. E um belo dia, há 5 anos, véspera de um Dia dos Pais, me liga um advogado de Cuiabá, chamado Pedro. E ele fala assim, Daniel, você foi indicado por um aluno seu da PUC, e eu estou aqui no meio de uma operação de venda de um hospital, e ele falou que você é especialista em direito societário, você sabe tudo de M&As,
e seria muito legal você me ajudar nisso. Poxa, Pedro, prazer, bacana. Você não quer me mandar, então, a carta de intenções, o contrato de confidencialidade assinado, que estágio que a gente está na due diligence, né? Então, aí ele falou, não, você não entendeu. Era uma quinta-feira. A gente isso aí já está super adiantado. Você precisa vir para cá agora, para Cuiabá, para negociar o contrato de compra e venda. E era uma quinta. E ele falou, e a reunião é segunda. E domingo era Dia dos Pais. 5 anos. Nossa. Aí eu falei, tá, me dá uma hora aqui que eu vou ver minha agenda. Né? Sentei, dei uma respirada, liguei para ele e falei assim, tá bom, eu vou. Como é que vai ser? Você quer me mandar já a minuta do contrato de compra e venda? Ele falou, não, te mostro aqui. Aí ele falou assim, 2 pontos. Primeiro, você se importa de ficar na minha casa? Eu falei, na sua casa, cara? Mas a gente não tem nada contra, a gente não se conhece, né? Isso aí parece golpe do Tinder, pô. E segundo ponto, você precisa vir domingo, né? Que era Dia dos Pais. Gabriel, olha, isso eu acho que é um pouco do advogado empreendedor, né? Um pouco do tipo, não dá para ficar pensando no outro. Eu falei, quer saber? Eu vou. Fui. Ele foi me buscar no aeroporto. Hoje em dia, ele é um dos meus melhores amigos, meu sócio. A gente tem inúmeros projetos juntos, mais assim do que aquele negócio dado certo, a venda de um hospital lá em Cuiabá, foi a amizade que a gente fez, e depois entrou uma terceira pessoa, que já era sócio dele, chama Alessandro também, nós 3 ficamos super amigos, sócios, grandes companheiros de negócio, e por um aceite que eu dei, porque eu fui almoçar com ele no Dia dos Pais, né? Então foi um negócio muito legal, e aí há 5 anos eu vou todo mês para Cuiabá, fico uma semana lá. Isso eu acho que é o bacana da profissão, né? São esses momentos, né? E também você participando de uma parte importante da vida dele, imagino, porque no hospital eu não imagino que seja barato, né? Então são decisões difíceis ali, e para você tomar em 4 dias ali, estar ali junto nisso, eu imagino que tenha sido um belo de um teste ali para ver se aguenta o tranco ou não. Exato. Mas, bacana. Daniel, conta um pouco do que você faz, assim, o que a sua área atua hoje, para quem não conhece. Legal, bacana. Aqui, então, no escritório, a gente tem duas áreas muito fortes, né? Uma que é direito empresarial, que é a que eu toco, outra que é direito imobiliário, que é o que o meu pai toca, né? Então, dentro desse direito empresarial, o que eu faço, né? O que a minha equipe faz? A gente faz muitos contratos. Quando a gente fala de contrato, eu até vou simplificar um pouquinho, acho que fica legal. Contrato são franquia e circular de oferta de franquia, que são contratos super bacanas de distribuição, contratos de representação comercial, contrato de prestação de serviço. A gente faz muito compliance e governança corporativa. Então, toda essa parte de compliance officer, tem a parte de você estruturar o conselho de administração, a gente faz. Fazemos muito contencioso e arbitragem, que, como eu contei, é algo que eu gosto muito e é algo que eu estou aí toda hora atento. E fazemos muito planejamento patrimonial sucessório, que é um tema maravilhoso dentro do direito, porque envolve direito de família, envolve direito de sucessão, envolve societário e as famosas holdings, envolve acordo de sócio. Então, assim, uma área muito legal. E M&As, né? Foi por isso que eu fui lá para o hospital, vender um tal do hospital em Cuiabá, fusões e aquisições. Então, assim, basicamente, são as áreas que a gente mais atua aqui dentro do escritório. E o meu dia a dia, que eu acho que também é um pouco da tua pergunta, né, Gabriel? Ele é dividido em vários momentos. Então, eu diria assim, tem um momento do Daniel professor, eu vou no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, vou dar uma pós-graduação, vou dar aula, que é um momento que eu gosto muito, e tenho que estudar bastante para não ser pego de surpresa por alunos que estudaram mais que você, por alunos que estavam lá no Google, falaram, vou ver se esse professor sabe alguma coisa. Tem a parte de administração do escritório, né, que é uma parte muito bacana, mas que realmente, às vezes, não dá tanto tempo, mas é uma área de você conversar com o pessoal, eu tenho, né, com a parte de secretariado, com a parte de gestão financeira, da parte de marketing do escritório, super importante, né?
E a parte realmente de falar com os advogados, gerir as equipes e revisar os documentos, né? Então, revisar as petições, revisar os contratos, entrar em números, não sei se eu falo calls ou ligações, mas, né, números, calls e ligações, participar das reuniões, que são, assim, também um momento muito importante. Então, e onde eu sinto a minha maior desafio é sempre juntar e conectar todas essas pontas. Né? Como é que o pessoal, os advogados, se conectam com o administrativo, que entende que eu estou dando uma aula e, portanto, não posso atender o telefone, e que entendem que eu estou... Então, assim, eu acho que a conexão dessas várias pontas são bem complicadas. E já faz 2 anos que eu comecei a ser convidado a participar de conselhos de administração consultivos. Então, também tenho participado, que é outro trabalho, é um outro desenvolvimento, né? Porque daí você é um conselheiro. Então, assim, no final das contas, uma vez eu ouvi, quando eu também tinha meus 26 anos, de um empresário, que você faz uma lista de 20 coisas que você vai fazer no dia, e no final você não fez nem 3, porque surgiram outras que você precisou, né, se programar. É mais ou menos o meu dia. Eu tento fazer 20, acabo fazendo 3, mas eu faço as outras 17, não as 17 que eu tinha me programado, outras coisas que acabaram acontecendo. Não, muito bacana. E, Daniel, eu queria saber como que você faz a conexão da sua área com as outras. Você tem parceiro? Eu tô perguntando umas coisas, você fica à vontade para responder ou não, né, Daniel? Mas eu queria saber como que você faz isso, porque não deve ser fácil também, porque você vem um problema, daí você já tem que jogar para um amigo ou para alguém de dentro do escritório. E aí, eu imagino que consuma isso dentro do seu tempo, que você tem apenas 24 horas, acho que nem todo mundo, né? E verdade. Isso é igual para todo mundo. Eu vou te dividir essa resposta em duas partes, tá? Tem uma parte que é aqui dentro do escritório. A gente tem uma área trabalhista, a gente tem uma área de contencioso, a gente tem uma área imobiliária, uma parte empresarial, né, a parte de compliance. Então, uma parte é gerir. Vem um problema, o Gabriel vem com um problema trabalhista, eu vou recepcionar, vou dominar a bola, espero eu no peito, mas eu vou passá-la redondamente para a equipe trabalhista e vou acompanhar o Gabriel se ele está feliz com a resposta, se está para fazer essa gestão aí do cliente. E só aproveitando, o que é uma bola redonda para você? Só para deixar claro para a pessoa como que você tem que passar. Ou, na verdade, não é como você tem que, mas como você faz isso. Muito bem colocado. Boa pergunta. Eu vou ter que dividir em 2 também essa resposta, né? A primeira parte é você recepcionar, entender o problema e as dores do cliente, tá? E aí, decorre disso, pedir a documentação, né? Eu sempre brinco, o advogado não confia em ninguém, só confia nos documentos. O cliente pode falar o que ele quiser, porque eu tenho um contrato assinado que me dá direito a 10 milhões de reais numa opção de compra, né, ou de venda. Aí fala, bacana, você me manda um contrato para eu ler? Porque você tem que confiar. E segundo, que a gente faz muito aqui no escritório, são os kick-offs. Né? O que são esses kick-offs? São reuniões iniciais para a gente deslanchar projetos. Lógico, tem projetos maiores que exigem kick-offs mais estruturados. E tem projetos menores que exigem uma ligação, um vídeo, uma conference call, um Zoom, o que for, para explicar para o advogado que vai receber aquele trabalho, olha, o Gabriel, quem é o Gabriel, né, de onde ele veio, por que ele está aqui, que também passar a documentação que eu já pedi e perguntar se tem uma documentação suplementar. Tá? Isso eu acho que é passar a bola redonda. E você também, na minha opinião, acompanhar, né, Gabriel? Porque se você chegou no escritório por minha causa, né, você não vai querer que eu suma, né, de repente. Então, por mais que você possa se sentir muito acolhido para a equipe de contencioso, com a equipe trabalhista, acho que você vai querer falar comigo também. Então, é uma parte. Mas tem outro ponto que eu acho que a gente sempre frisa aqui no escritório, e eu sempre friso também, que são as parcerias externas. Porque ninguém é especialista em tudo. Inclusive, desconfie, né? Se alguém falar assim, tem alguma coisa errada. E o direito é muito veloz, né? A gente está sempre perseguindo, a lei sempre persegue os fatos, né? A gente, dentro do direito empresarial, inclusive, é uma das características do direito empresarial, um informalismo, um cosmopolita, né? Puxando um pouquinho a sardinha para o direito empresarial. Então, assim, não dá para fazer tudo. Então, quando a gente
sabe que a gente não sabe, e também que a gente sabe que mesmo que a gente pesquise vai ficar uma janela aberta, a gente passa para parceiros que saibam. Por exemplo, a gente não faz direito penal aqui. Então, temos parceiros que vão fazer o direito penal para a gente vai indicar. Às vezes a gente vai trabalhar junto, né? Às vezes a gente vai simplesmente falar, olha, a bola está aqui redonda para tal pessoa, procure. Então é um pouco aí a forma do trabalho. Muito bacana, muito legal isso, Daniel. E eu queria saber como que, na sua visão, qual o papel do advogado empresarial hoje no desenvolvimento de negócios? Eu vou ter que puxar de novo a sardinha para o direito empresarial. Eu acho que é essencial. Tá? O meu pai, falando mais uma vez dele, ele me deu essa dica quando eu ainda estava me formando, né? Eu tinha recém-formado, falou assim, você tem que entender do negócio, né? Da estruturação do negócio. Eu acho que é a melhor dica que ele me deu. E você que foi meu aluno, você sabe que eu sempre tentei buscar nas aulas de direito empresarial o dia a dia, né? Eu até falava, traga um jornal, vamos ler o que está escrito no jornal, até brincava, eu sei que vocês não sabem nem o que é jornal mais, mas pode ser uma reportagem, não precisa ser um jornal impresso, né? Mas tragam, porque qualquer notícia do jornal tem alguma coisa de direito. Não estou falando de direito empresarial, mas tem alguma coisa do direito. Né? Até futebol eu falava, né? Futebol também tem, agora ainda mais ainda direito empresarial. Passar ainda. Ainda mais. Mas assim, e eu acho que quando o cliente vem até um advogado de direito empresarial, ele vai estruturar uma empresa, ele vai fazer uma startup, por exemplo, é um grande momento de a gente entender qual é o negócio, qual vai ser o modelo de financiamento desse cliente, quais vão ser as formas que ele vai captar, se vai ser family, friends and fools, né? Se ele vai para um fundo de investimento, se ele mesmo vai ter o dinheiro, e aí entram em detalhes importantes do direito. Né? Quem vai ter o poder de controle dentro daquela sociedade, se ele vai ter mais sócios, não vai ter, se vai emitir uma debênture no futuro. Então, assim, são pontos que, na minha opinião, são importantíssimos e o advogado que está estruturando isso precisa ajudar o cliente. Né? Não é só ir lá, é o contrato social estratégico, é o acordo de sócio estratégico, é o mútuo conversível estratégico, que eu acho que são, assim, importantíssimos. Daniel, eu queria saber se você tem alguma dica para quem está começando no direito, para poder ter o seu próprio negócio, para poder crescer na carreira. Queria saber se tem alguma dica. Primeira, estudar. Não tem como dizer que não precisa estudar. Né? Você pode ser muito bom captador de clientes, você pode ser muito bem relacionado, mas se você não estudar, alguma hora esse castelo cai, né? Tem que sempre estar atualizado, tem que estar lendo, tem que saber as novidades, acho que é importantíssimo. Segundo, e aí vou dar do meu caso, né? Que é essa parte acadêmica, que não é só o estudo em si, né, pessoal? Eu estou falando assim, de uma forma geral, é o contato acadêmico, quando você trazer as perguntas que os alunos te fazem para o seu dia a dia, né? Trazer o que você está dando em aula para os documentos que você depois está revisando no escritório. Ver que os outros professores podem ter opiniões diferentes da tua, que é ótimo, que tenham opiniões diferentes da sua. Isso faz com que você cresça, né? Essa interação. Então, assim, eu acho que esse mix entre academia e advocacia contribui muito. Ah, não gosto da aula. Tá bom, estude, de qualquer maneira. Estou falando do meu caso aqui. Eu acho que são os dois pontos que acho que ajudam muito, tá? E te contribuem no teu dia a dia. Não, sensacional. Eu quero aproveitar também, que dicas você daria para quem está dentro do mercado jurídico, mas está mais no back-office, está aí mais para atender os advogados. Que dica você daria para atender bem? Eu vou dar a dica que eu falo aqui no meu escritório. Eu acho que eu sempre digo para eles, aqui dentro, dois pontos. Eu estou no 2 hoje, hein? Primeiro, primeiro, que eles têm que entender o negócio. Eu acho que é importantíssimo. Ah, mas eles sempre falam, mas doutor, né? Sempre falam, não precisa chamar de doutor, mas gostam, né? Doutor, mas ninguém tem paciência, ninguém me explica. Eu falo, não. Chegue para o advogado,
pergunte o que você está fazendo, o que é essa proposta de honorários que você está elaborando, para você entender o negócio. Né? Qual que é o nosso negócio? O que a gente está fazendo? E segundo, vai parecer repetitivo da outra pergunta que você fez. Estude. Estude. Por que eu digo essa parte de estudar? Porque você precisa, não só, a parte financeira aqui do história, não é só estudar novos modelos financeiros. Bem, óbvio, é isso que eu espero de alguém que é do financeiro. Mas também estude um pouco do negócio que você está participando. Eu acho que essa interação é muito forte. E a gente aqui, eu tento, pelo menos, fazer reuniões entre o pessoal do back-office e o pessoal do jurídico, né? Principalmente entre líderes, para que eles consigam conversar e interagir. Né? Eu não quero que quem vai fazer uma proposta de honorários de um M&A não saiba o que é um M&A. Não saiba, não é óbvio, não quero que saiba da parte jurídica, não é isso, mas saber as fases de um M&A, saber as fases de um planejamento patrimonial sucessório, saber as fases de um processo judicial. Então, assim, como é que eu posso dizer? Eu vou te cobrar por uma sustentação oral se a pessoa não sabe o que é sustentação oral. Então, assim, entenda um pouco do negócio que está vendendo. Se você estivesse numa livraria, você não teria que entender um pouco de livro? Você tem que saber um pouquinho, né? É isso. Acho que esses são os dois grandes pontos. Não, sensacional, Daniel. Eu acho que tem uma coisa que é bacana nisso, que eu acho que tem muita gente que tem o mito de que o advogado e a advogada atrapalham o negócio. Tem ali para trazer o empecilho. Fala, puta, tá tudo indo certo. Veio advogado, complicou tudo. Veio advogada, complicou tudo. E eu acho que também tem um paralelo, porque o papel do advogado principalmente não é esse, né? Na verdade é estruturar o negócio e fazer com que esteja tudo nos conformes, sendo bem, né, minimalista aqui, obviamente. E o papel do back-office também é o mesmo, é estruturar o negócio do advogado para que ele consiga fazer o que ele faz bem, que é advogar. Então, não é uma área para atrapalhar a outra, não é os advogados contra o pessoal do back-office ou vice-versa. Então, eu acho que você traz isso muito bem, Daniel. Mas eu queria agradecer porque o papo está muito gostoso, assim, é muito legal conversar com você. Eu lembro das suas aulas e eram bacanas assim. Você tem uma vibe muito boa e eu acho que os ouvintes vão gostar muito. Gostaria de, na verdade, agradecer a sua presença aqui no BD in Law e por ter compartilhado a sua experiência aqui com a gente. E eu queria saber se você tem algum contato para deixar, uma mensagem final também. Eu estou super à disposição de todos os seus ouvintes para contribuir no que precisar. Eu que estou feliz de estar aqui, estou no Instagram, estou no LinkedIn, precisando, mandem aí mensagens, eu estou à disposição para ajudar no que for necessário. Gabriel, eu fico muito feliz, de novo, de ter sido convidado por um ex-aluno meu, né, que a gente participou, fazia excepcionais perguntas, e agora está aqui junto nesse programa, cara. Eu fico muito feliz mesmo. Não, eu que agradeço, sensacional. E pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @bdinlaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD in Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! BD in Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.